muito boa tarde. Esta manhã iniciou-se em Lamego a novena preparatória da festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios. Até 8 de setembro, aquele santuário mariano em Lamego será centro de devoção e de fé. Por isso, temos hoje entre nós o Padre João António Pinheiro Teixeira, reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, e que dentro de instantes nos vai ajudar também a entender os textos bíblicos do 22º domingo do tempo comum. Boa tarde, Padre João. Muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Na realidade, Lamego é a partir de hoje uma cidade diferente, com as festividades em torno do seu santuário mariano. Muda muito a cidade por estes dias, perante as pessoas que ali chegam em atitude de devoção, de oração? Muda sobretudo em volumetria. Mais gente, mais participação, mas a fé, de facto, é de todos os dias. Nós costumamos dizer que o que oferecemos nestes dias da novena é o que procuramos oferecer todos os dias, com uma diferença. É que nos outros dias a oração é ao fim da tarde, a partir de hoje começa a ser às 6 da manhã, que é uma coisa, se não única, quase rara no país. Mas com o santuário e limítrofes completamente lotados, completamente cheios. É uma característica, é uma novena às 6h30 da manhã. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã e não há espaço no interior. E não há espaço. Aliás, se me permitem, e quem frequenta o santuário pode verificar isso, nós ontem já tivemos de retirar os bancos, porque as pessoas não cabem nos bancos, então tornou-se uma tradição levarem umas cadeirinhas de pano que guardam religiosamente até ao último dia, porque a nave, a capela-mor, a sacristia e parte do adro ficam completamente cheios. Costumamos dizer que aquele não é só um mar de gente, é um mar de gente provocado por um mar de mãe que corre, neste caso, não a jusante, mas a montante, porque é subir para o santuário, para o Monte Santo Estevão. É possível encontrar um perfil do peregrino, das pessoas que chegam tão cedo àquele santuário? Sim, é possível e de facto é bastante emocionante, bastante marcante. É gente que de facto que tem fé, uma fé simples, mas muito, muito arraigada, como deve ser a fé dos cristãos, que olham para Nossa Senhora como portadora do Salvador e, portanto, como que canalizam para esta novena toda a sua preocupação, todas as suas tribulações de dias, de anos. Há quem faça a novena todos os anos, há aqueles que por razões mais pontuais, por algum problema que lhes aconteceu, vão uns para suplicar, outros para agradecer. Parece-me também que um dos fatores que contribui para que a novena seja tão participada é o facto de ela ser fiel às origens. Porque desde sempre, e com toda a certeza desde o século XVII, existe a novena de Nossa Senhora dos Remédios, ela mantém-se à mesma hora e com o mesmo figurino. É extremamente simples, com o momento mariano, o terço, e o momento eucarístico logo a seguir. E é um santuário, é esta oportunidade também de caminhar na fé neste santuário que desde logo se apresenta à cidade de uma forma incontornável, porque quem está no centro de Lamego, diante daquela avenida, daquela artéria, tem o santuário, e para chegar lá também há algo muito... há uma subida, há uma escada, não é? Há toda aquela escadaria que também implica esforço, de alguma forma a identificar-se com a vida do Cristo. É uma espécie de Scala Coeli, para usar a expressão do livro dos Gênesis, que também é o nome do mosteiro da Cartucha em Évora, não é? E, portanto, são 616 degraus que o peregrino tem de percorrer até chegar ao santuário, desde a cidade. Claro que no conjunto, uma vez que alguns à esquerda, outros à direita, são 925 os degraus, e tudo isso sinaliza, de facto, a caminhada crente, a caminhada do cristão para participar na novena e também para chegar ao encontro de Cristo e da sua mãe. E estas pessoas que participam nestas novenas não são apenas da cidade? Muitas delas vêm até inclusive a pé, penso eu. Muitas sobem o escadório, mas vêm das zonas limítrofes, outras ficam lá os 9 dias, porque são de zonas mais distantes,
porque de facto a novena, que foi a origem da festa, que depois tem já desde meados do século XIX uma dimensão popular que a faz descer à cidade também, mas a festa começou por fazer com que a cidade subisse ao santuário. É o final de agosto, não é, em que nos encontramos. Podemos dizer que é já uma época do ano em que os imigrantes, nas suas férias habituais, já começam a deixar o país. Ali provavelmente será uma realidade, não sei, um bocadinho diferente. Há presença, vê-se, de pessoas que estão fora do país. Sim. E que procuram estar presentes nesta ocasião. As pessoas que podem procuram canalizar as férias para esta altura, mas claro, isso depende das entidades patronais e então, desde meados de julho, digamos que há uma pré-festa, uma pré-novena de Nossa Senhora dos Remédios, porque há participações pessoais e em grupo em dimensão muito ampla ao santuário para estar com a imagem de Nossa Senhora dos Remédios que sai na procissão e que, permitam-me que diga, tem uma afinidade com a imagem que está na Capelinha das Aparições em Fátima, porque foi executada na mesma casa, com 16 anos de diferença. A imagem de Nossa Senhora dos Remédios em 1904 e a imagem de Nossa Senhora de Fátima em 1920. A novena que hoje começou às 6 da manhã vai prolongar-se até dia 7 Exatamente. De setembro e no dia 8 há a procissão do Triunfo. Do Triunfo, assim chamada, começou em 1894, que tem uma particularidade rara, que é os 5 andores serem puxados por várias juntas de bois. Portanto, há 2 andores que são fixos, que é Nossa Senhora dos Remédios, obviamente, a Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira da Sé Catedral, e depois há 3 que são variáveis todos os anos. É muito participada e muito admirada por esse fator, também pela participação de muitas pessoas como figurantes de vários santos, figuras bíblicas, e depois muitas pessoas que estão não só a ver, mas também a participar, porque o percurso é bastante extenso. Eu até diria que a procissão começa no dia 6, quando a imagem de Nossa Senhora dos Remédios sai do santuário para a Igreja das Chagas, que é uma igreja que fica no centro da cidade, e depois, às 16 horas do dia 8, sai das Chagas, percorre a cidade até a Igreja de Santa Cruz, onde são prestadas honras militares, porque essa igreja está entregue às Forças Armadas, e depois volta a pé para o santuário. Portanto, é uma procissão circular em 2 etapas, começa dia 6 e termina dia 8. Voltando ao facto curioso dos andores serem puxados pelas juntas de bois, não sei se é correto, penso que estas juntas de bois estão muito associadas também ao próprio santuário, uma vez que, quando da construção, não é? Sim. Eram eles o elemento de força, não é? Para transportar as pedras. As pedras, portanto, eu penso que foi essa a razão. E nós sabemos da participação dos bois desde a primeira procissão por um incidente que houve entre o ornamentador e a própria Irmandade, porque o senhor que fez a ornamentação dos andores com os bois queria receber 20 mil reis, a Irmandade só lhe queria dar 10 mil reis e só lhe deu 10 mil reis. E foi esse incidente que nos permitiu saber que desde a primeira procissão os bois também fazem parte. E depois esta festa religiosa se chama também a Romaria de Portugal. Exatamente. Tem uma dimensão muito vasta, ali não vão apenas as pessoas do distrito ou das proximidades, mas gente de todo o país. Todo o país e até de todo o mundo. Aliás, há alguns anos esteve lá uma equipa de jornalistas de uma diocese italiana, cuja padroeira é também Nossa Senhora dos Remédios, porque, como nós sabemos, o culto à Senhora dos Remédios é muito do sul da Europa, começou em França e espalhou-se na Itália, depois veio também para Portugal. Curiosamente, em Portugal foi do sul para norte e, claro, implantou-se mais em Lamego, por razões que agora não temos tempo para descrever. Mas, de facto, desde o século XIX, sobretudo, quando começou a haver os caminhos de ferro, a Irmandade procurou que em cada estação, até ao Porto, houvesse um cartaz das festas e até pediu para haver um desconto para aqueles que quisessem ir de comboio para as festas. Mas, nessa altura, muita gente ia também de barco e, sobretudo, a pé.
Muito bem, é um enquadramento este festivo que se vive por estes dias em Lamego, que nos serve também para enquadrar a liturgia do próximo domingo, que é o 22º domingo do tempo comum. Padre João António, vamos começar por escutar o Evangelho e depois analisar um bocadinho esta proposta bíblica. Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Então aquele que vos convidou a ambos terá que te dizer: dá o lugar a este. E ficarás depois envergonhado se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando vier aquele que te convidou, dirá: amigo, sobe mais para cima. Ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus disse ainda a quem o tinha convidado: quando ofereces um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não seja que eles, por tua vez, te convidem e assim serás retribuído. Mas quando ofereces um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás feliz por eles não terem com que retribuir-te. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Padre João, é um conjunto de valores que nos são propostos neste Evangelho, a humildade, gratuidade, amor desinteressado, é quase uma regra de vida, não é, que nos é proposta aqui no Evangelho de Lucas. Eu diria, antes de mais, que até se enquadra com a vivência que o povo simples está a viver em Lamego. Porque, de facto, embora haja participação de todo o género de pessoas, são os mais simples, os mais pequeninos, os mais pobres, de facto, que enchem e preenchem aquele santuário. E, de facto, o que nós aqui encontramos é a vontade de Jesus que quer encher e não inchar. Porque nós, muitas vezes, encontramos aqui a lição desaprendida ou não suficientemente aprendida dos cristãos. E permitia-me fazer uma pequena ligação à mensagem do domingo anterior, que se calhar nos deixou um bocadinho perplexos, em que Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, e por uma porta estreita não é fácil entrar, mas atenção que Jesus não diz que a porta esteja fechada, nem que seja intransitável. Aliás, a porta, como nós sabemos, através de João 10:9, é o próprio Jesus. Ou seja, nós entramos na salvação, entramos na igreja por Jesus. E Jesus apresenta-se em Mateus 11:29 como humilde. E, portanto, só quem é humilde como Jesus pode fazer parte da igreja de Jesus. E há uma afirmação logo da entrada aqui no Evangelho que nos deve marcar muito. Todos o observavam. Todos observam Jesus. Jesus é que é o centro. Uma igreja eclesiocentrada não serve. Portanto, a igreja tem de ser sempre cristocentrada e antropovertida, ou seja, centrada em Cristo, voltada para o homem. E ao voltar-se para o homem, para aqueles homens, para aquelas pessoas que habitualmente são mais postas de lado, são mais marginalizadas. Aliás, não é em vão, nada é por acaso, que o ministério de Jesus decorre quase sempre nas margens dos rios, dos lagos e nas margens da vida. Os preteridos do mundo são sempre os preferidos de Jesus, têm de ser sempre os preferidos dos cristãos.
as tais periferias também, As que o Papa periferias, Francisco exatamente. tão insistentemente Periferias recomenda. existenciais, exatamente. Mas depois, ao fim e ao cabo, esta é uma passagem que põe a nu e uma tentação muito fácil de todos, que é ser reconhecido. A pessoa gosta de ser valorizada publicamente, mas nesta proposta, nesta chave de leitura e de interpretação do reino, não é? Proposto por Jesus, digamos que o sistema operativo é um bocadinho diferente. Completamente diferente. É um bocadinho ao contrário. Jesus é o maior, e eu diria, o único revolucionário da história, porque habitualmente as revoluções transformam estruturas e não comportamentos. Jesus vai ao fundo, quer transformar tudo. E é por isso que a Igreja tem de ser uma cristopresença, uma cristovivência, e isso passa por incorporar toda a vida de Jesus na nossa vida. Porque o cristão não vive, não há um cristianismo self, como agora está muito na moda, não há uma autarquia cristã, existe uma cristarquia, ou seja, o princípio tem de ser sempre Cristo. Claro que não é fácil, mas é sumamente aliciante. E, de facto, como disse, temos de abdicar de pôr o centro no eu. Porque hoje o problema já não é a crença sem pertença, é a crença em modo ego-pertença. É uma pertença a si mesmo. E o convite que Jesus nos faz é para que não nos preocupemos com aquilo que é primeiro, mas com aquilo que é último. Ou seja, para Jesus, o que é primeiro é o último e são os últimos. A primeira leitura do livro de Bento Sirá, também, e nesta sequência que analisávamos aqui no Evangelho, também nos propõe um bocadinho a humildade como caminho. Aliás, até diz, vai muito longe quando diz: quanto maior fores, mais deves humilhar-te. Isto parece uma coisa que vai e vai mesmo em total contraciclo com aquilo em que estamos habituados, porque o eu incha em vez de se encher, e portanto não era em vão que o nosso saudoso e grande homem da cultura, professor Agostinho da Silva, dizia que mais alta que a grandeza é a humildade. A humildade é a verdadeira grandeza, porque aliás é o exemplo de Jesus. Jesus vem das alturas e desce até às profundidades. Por isso é que São Francisco Xavier também diz que para Deus sobe-se descendo. E, portanto, é preciso descer às periferias, descer à profundidade da vida. Nós hoje temos um déficit de profundidade, de espiritualidade. Vivemos muito à superfície, vivemos muito, demasiado para fora, não no sentido da doação, mas no sentido da superficialidade. E a humildade faz-nos ir ao chão, porque a humildade também tem a ver com humus. E nunca termos os olhos voltados para o alto, mas os pés sempre no chão, e com aqueles que muitas vezes são pisados no chão. Avançando, a segunda leitura da Epístola aos Hebreus, também há aqui um convite aos crentes, tantas vezes instalados numa fé cómoda, não Exatamente. No sentido também de os estimular a ir em direção ao outro, a perceber realmente a real dimensão do ser cristão. Eu penso que este pedacinho da Carta aos Hebreus, que é o grande sermão sobre o sacerdócio de Cristo, encaixa-se bem nos outros textos, porque por um lado fala na Antiga Aliança, onde se fala na nuvem escura, nas trevas densas, a tempestade, onde se acentuava demasiado a transcendência de Deus. Curiosamente, Xavier Zubiri veio dizer que Deus não é transcendente ao homem, mas transcendente no homem. E em Jesus, de facto, nós temos aquele Deus que nos toca, aquele Deus que nos abraça, aquele Deus que nos cura. E, portanto, aliás, o verbo que na Bíblia se usa para curar também se usa para salvar. E permita-me só para mostrar que até Deus é humilde, sendo todo-poderoso. François Varillon, que muitos conhecemos e admiramos, dizia que quando rezamos a alguém que é muito mais humilde que nós. Passa por aqui também, por tudo aquilo que aqui passamos em análise nesta proposta litúrgica do próximo domingo, o 22º domingo do Tempo Comum, a oportunidade pastoral de umas festas como estas em Lamego. Exatamente, porque, aliás, é curioso que a procissão de triunfo do dia 8 tem como qualificativo, como era hábito, majestosa procissão de triunfo. E nós sabemos que a majestade está associada aos reis, aos grandes. Obviamente Deus é o rei
é o Rei dos Reis, é o Rei dos Reis, mas a proposta que nos é feita na procissão, de facto é o ícone da peregrinação, é para estarmos ao lado uns dos outros a caminho de Deus. E é por isso que a procissão nos inquieta. A engenheira Lourdes Pintacilgo dizia que a fé é a paz da permanente inquietação. Ser pacífico não é ser passivo, e Deus quer que nós sejamos pacíficos, mas não passivos. E a procissão ajuda-nos a isso. Nesta ainda referindo as festas e este período de novenas que hoje começa, há sempre uma reflexão, uma pregação, acaba por ser também uma ocasião, uma oportunidade para abrir esta porta que é Jesus, não é? Exatamente, às pessoas que ali estão a participar. Exatamente, aliás, o livro dos Atos Apóstolos, mesmo a meio, não é? O capítulo 17, diz que a porta da fé está sempre aberta e, de facto, a casa da mãe, de Nossa Senhora dos Remédios, está sempre aberta para as pessoas se encontrarem. Nós costumamos pedir para que não façam do santuário apenas um lugar de passagem, mas também de paragem. E, de facto, esta é uma oportunidade para que as pessoas se reencontrem com as raízes da sua fé. A proposta de reflexão é muito breve, não mais de 10 minutos, porque as pessoas começam às 6 e com o terço e com a missa vai sempre até às 7h40, mas eu penso que em pouco podemos ajudar bastante as pessoas. Aliás, quem nos dá a verdadeira lição é a fé das pessoas. Claro. Que depois de um dia de trabalho, depois de uma noite pouco e mal dormida e antes de outro dia de trabalho, ali estão com muita fé, com muito amor, a Nossa Senhora e ao seu Filho. Muito bem, Padre João, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós e continuamos também a acompanhar o que em Lamego se vai passando por estes dias. Termino a recordar que mais logo, pelas 22h45, ainda pode sintonizar a Antena 1 e acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma ótima tarde, se for o caso, também umas boas férias. Nós regressamos na próxima segunda-feira.